Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está vendo esse vídeo em algum outro momento, mas agora eu estou aqui, ainda não almocei, então, portanto, bom dia. Estamos aqui no Provérbios 30 para falar um pouquinho sobre o que Salomão trouxe nessa passagem. Primeiro ponto: tudo que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que buscam, os que procuram a sua proteção. Então, esse versículo, ele faz a gente refletir sobre qual é o pai da mentira e qual é o pai da verdade. Até é interessante falar sobre isso, porque eu acabei de ouvir uma pessoa falando que não acredita totalmente na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. Só que quando uma pessoa ela chega a ponto de não acreditar na Bíblia, às vezes, na minha opinião, ela está muito machucada ou ela de certa forma foi machucada por conta de uma mentira, porque a Bíblia é um livro sagrado. A Bíblia fala que Deus inspirou homens, então ela é inspirada por homens. Então o que acontece? Quando a gente pensa na Bíblia, ela ser, né, homens inspirados por Deus, nós da mesma maneira que temos fé em Cristo Jesus, nós também temos que crer que tudo que está na Bíblia é algo que Deus quer trabalhar no nosso coração como uma verdade. Isso é difícil porque na Bíblia não tem só coisas boas, mas tem coisas que puxam nossa atenção, puxam nossa orelha. E só que quando ela fala aqui que é um escudo, quando Deus é um escudo para todos os que procuram a sua proteção, isso é muito bacana porque a gente acaba sendo blindado. Então olha só, antes mesmo de a gente ter esse escudo, é nós identificarmos se o nosso coração está ferido. E depois que nós somos sarados, depois que essa verdade ela está dentro do nosso coração, aí vem a blindagem, que é o escudo. Então o escudo, ele impede que as flechas, né, que as setas de Satanás, elas cabem habitando no nosso coração. Então é muito importante a gente andar na verdade, porque acontece essa blindagem em relação ao nosso dia a dia. Segundo ponto: quem caçoa do seu pai ou despreza a sua mãe, quando ela fica velha, será comido pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. É mais um versículo para falar sobre honrar pai e mãe. Então a Bíblia, o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. E de novo, nós entramos naquele ciclo. Se eu não honro meu pai e minha mãe, porque normalmente eles foram muito maus, eles não foram bons pais. Só que veja que esse ciclo tem que terminar em você. E quando ele termina em você, quer dizer que você perdoou seus pais e você pediu perdão para Deus em relação a essa natureza pecaminosa, porque isso é a nossa descendência, nós somos de natureza pecaminosa, e quando nós conseguimos então perdoar, nós somos habitados agora pelo Espírito Santo, e esse Espírito gerando fruto dele, que é a bondade, a paciência, né, o amor, que se resume na paciência, na bondade, nós conseguimos então cumprir um princípio. Então veja que às vezes a tua vida ela está caminhando para um lado não tão bom, pode se resumir no honrar pai e mãe. Esses três últimos é uma oração que tem em Provérbios 30. Então olha só, eu te peço, ó Deus, que me dês duas coisas antes de eu morrer. Primeiro, não me deixes mentir,
e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Olha que interessante pensar nisso, né? Ele falou duas coisas antes de morrer. Então, pensa, se Salomão aqui perguntasse, Salomão, o que você tem que fazer na sua vida antes de você morrer? Ele resumiu aqui em 2 pontos. Não deixar mentir, porque o único pai da mentira é Satanás. Satanás, ele não é pai de nada. Inclusive, ele só imita. Mas ele tem uma atribuição de pai, que é pai da mentira. É a única paternidade que ele tem, pai da mentira. Então, olha como é importante o teu coração ser habitado pela verdade. Porque é um dos 2 pontos aqui que Salomão descreve. E o segundo ponto é o que a Bíblia fala, né, que só tem 2 senhores, Deus e Mamon, né, Deus e o dinheiro. Então olha que interessante. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Ele fala, porque se tiver mais que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. Então, Salomão deixa aqui um princípio que essa dependência do Pai Celestial, essa lembrança diariamente que nós somos dependentes, é o que faz a gente não deslocar. E normalmente o dinheiro, ele entra na questão de ser autossuficiente. Normalmente você vai pegar uma pessoa que tem muito dinheiro, ela não é vítima. Mas o contrário de vítima é uma pessoa autorresponsável. Só que essa autorresponsabilidade não pode te isentar da mão de Deus, porque é Deus que controla tudo. E normalmente quando nós não temos problemas, nós não dependemos de ninguém. Só que aí que tá, nós precisamos lembrar que às vezes eu não dependo do empregado, às vezes eu não dependo do governo, às vezes eu não dependo do ambiente externo para ser feliz, mas eu dependo de Deus. E ele também coloca um ponto aqui, se eu for pobre, eu poderei roubar e envergonhar o teu nome. Então são 2 extremos, né? Uma, a falta da dependência de Deus, e o outro, um papel que a pobreza aqui, ela está relacionada não só à pobreza financeira, mas uma pobreza do espírito, onde eu preciso roubar, eu preciso tomar o que é de outro. E de repente esse tomar o que é de outro é eu mesmo não reconhecer o segredo, que é o tesouro em vasos de barro, né? Então nós fomos formados do pó da terra e o sopro de Deus veio. Por isso nós somos imagem e semelhança. Então quando nós entendemos que a riqueza maior está dentro, aí eu não preciso acessar injustamente o que é do outro, mas sim o que há dentro de mim. Então esse foi o resumo aí de Provérbios 30. E que você tenha um excelente dia. Compartilha se fez sentido. Escreve aqui nos comentários também algo que Deus tocou no teu coração. Até a próxima.